Quando nos perguntamos qual foi o tipo de governo que transformou Roma em uma superpotência, indiscutivelmente podemos apontar que foi em seu período republicano que houveram as maiores conquistas territoriais. Mas qual era a bússola moral que guiava os homens desta época para evitar apetites ditatoriais, na figura de um rei, ditador vitalício ou imperador? Bem, quando tudo dava sinais de que ia descambar para a tirania, uma só figura era lembrada como exemplo, e durante muitos séculos era a representação das virtudes que um romano deveria cultivar. Meu nome é Marcel Guazelli e te convido para conhecer a história de Lucius Quinctius Cincinnatus. Lucius Quinctius Cincinnatus nasceu em torno do ano 519 a.C., última década da monarquia romana, em uma época que Roma estava no processo de se consolidar como uma superpotência na Península Itálica. Nascido em uma família de nobres patrícios originários de Alba Longa, a gens Quintia, que, para quem não sabe que cidade é esta, seria a famosa cidade onde os gêmeos Rômulo e Remo deixaram para trás para fundar Roma, tendo o primeiro cônsul do clã, Titus Quintius Capitolinus Barbatus, que foi eleito cônsul em 471 a.C. Cincinnatus, que quer dizer cabelo encaracolado, desfrutou de uma posição respeitável na sociedade romana, embora sua linhagem não ostentasse o mesmo nível de influência que alguma das mais proeminentes casas patrícias da época. E podemos dizer que eram muito ricos. Sua juventude foi marcada pela simplicidade e pela conexão com a terra, ao contrário de alguns de seus contemporâneos, que buscavam glória nas fileiras militares ou na política desde cedo. Cincinnatus escolheu um caminho menos convencional. Sua atenção estava voltada para a agricultura, uma escolha que, mais tarde, revelaria ser crucial para moldar seu caráter e habilidades, que provaram ser a base sobre a qual Cincinnatus construiria seu legado notável no futuro de Roma. No final da década de 460 a.C., Roma estava rechaçando os ataques dos Aequi a leste, e a partir de 462 a.C., aproveitando a ausência dos cônsules, o tribuno da plebe, Gaius Terentilius Harsa, incitou uma revolta de plebeus e até escravos pela codificação das leis romanas, a fim de estabelecer uma espécie de constituição que esperava-se balancear o poder quase monárquico dos cônsules patrícios. Nos anos que se seguiram, ele e outros plebeus foram ignorados, rechaçados, rejeitados por motivos processuais e, finalmente, espancados e expulsos das ruas por gangues de patrícios e seus clientes, supostamente incluindo o filho de Cincinnatus, Caeso, o que levou à sua expulsão de Roma, tendo em vista que Caeso havia espancado tanto um dos revoltosos plebeus que acabou por tirar-lhe a vida. A violenta resistência dos patrícios gerou tanta agitação que Apio Herdonius conseguiu tomar o Monte Capitolino e mantê-lo contra a cidade com uma gangue de bandidos e escravos rebeldes sabinos. O cônsul Publius Valerius Publicola foi morto em sua recuperação em 460 a.C. e Cincinnatus tornou-se cônsul sufeito, ou seja, substituto, pelo resto do ano. O próprio Cincinnatus foi um oponente violento da proposta da plebe, que não fez nenhum progresso durante sua administração. Desgostoso pelo destino do filho, e tendo perdido parte de sua fortuna no pagamento de uma multa sobre Caeso, Cincinnatus, ao fim de seu mandato, abandona a cidade e vai trabalhar em sua fazenda, ao oeste do rio Tibre. Em 458 a.C., os Aequi, juntamente com os Volsci, quebraram a trégua e estavam novamente pilhando a região.
eles atacaram Túsculo, aliado dos romanos, e acamparam perto do Monte Álgidos, ao mesmo tempo que os sabinos foram com o exército em direção a Roma. Então, 2 exércitos romanos foram formados. O cônsul Gaius Nautius Rutilius planejou ir em direção aos territórios Aex, e o outro cônsul, Lucius Minucius Esquilinus Augurinus, moveu-se para interceptar o acampamento Aeq no Monte Álgidos. Minucius não atacou os Aex assim que chegou ao monte. Ao invés disso, ordenou que se fizesse acampamento para iniciar as operações militares no dia seguinte. Ao raiar do sol, Minucius viu-se cercado por fortificações Aeq, que trabalharam à noite para envelopar as tropas romanas no monte. Minucius então manda 5 cavaleiros a Roma para pedir ajuda, pois não sabia como sair desta enrascada, sem a total aniquilação de suas tropas por posições defensivas nas rotas de saída e sem a entrada de mantimentos e água para sustentar os soldados. Alarmados pela situação em que se encontrava Minucius, os senadores então aprovam a nomeação de um ditador e começam a pensar em um nome para este cargo importante. Foi então que se chegou ao nome de Cincinnatus. Um grupo de senadores foi enviado a Cincinnatus para informá-lo de sua nomeação, encontrando-o enquanto ele arava a terra de sua fazenda. Ele perguntou-lhes: "Está tudo bem?" E responderam que esperavam que tudo corresse bem, tanto para ele como para o seu país, pedindo-lhe que vestisse a sua toga senatorial antes de ouvir o mandato do Senado. Ele então chamou sua esposa Racília, dizendo-lhe para trazer sua toga até eles. Depois de devidamente vestido com sua toga, a delegação saudou-o como ditador e ordenou-lhe que fosse à cidade de Roma. Ele atravessou o Tibre em um dos barcos do Senado e foi saudado ao retornar por seus 3 filhos e pela maioria dos senadores. Vários lictores foram dados a ele para proteção e cumprimento de suas ordens. Assumindo o papel de ditador, Cincinnatus rapidamente consolidou seu comando, apontando um Magister Equitum, ou seja, um mestre de cavalaria que tem como responsabilidade auxiliar a execução de ordens de um ditador. E então começou a orquestrar as operações militares para levar combate aos Aeq. Como primeira medida, pediu que todos os homens adultos fossem encaminhados para o Campus Martius. Lá, ordenou aos recrutas que levassem mantimentos para 5 dias e 12 vale. O Valus era uma espécie de tora pontiaguda que servia para a construção de muros nos acampamentos, ou montadas em formas de ouriço, para fazer obstáculo aos inimigos. Lembrando que o normal era o soldado carregar apenas um Valus para a campanha. Aqui, vamos fazer um parênteses na história e explicar o sistema militar romano pré-mariano, ou seja, antes das reformas de Gaius Marius. As legiões, como as conhecemos tradicionalmente, não existiam. Para servir, somente os cidadãos com propriedade entravam para o exército. Tinham de arcar com seu equipamento que não era padronizado. A experiência militar era ganha na prática, em uma divisão de que acabara de mudar de uma baseada em classe social para uma classificada em idade e experiência. Tínhamos os Hastati, que eram os soldados de menor experiência e tinham menos de 20 anos de idade. Atrás deles tínhamos os Principis, que tinham entre 20 e 30 anos, que avançavam assim que os Hastati davam sinais que iriam falhar e que seu moral davam sinais que iriam cair a ponto de fugir da batalha. Tínhamos os Triari, que eram os acima de 30 anos, veteranos de diversas guerras e que tinham os melhores equipamentos, pois geralmente tinham mais posses. Eram usados mais na defensiva para ajudar caso houvesse a necessidade de uma retirada. É daí a expressão Resade Triarius Redice, que significa
chegou ao triário, ou seja, que era o momento de um ato de desespero, de sacrifício, de última instância. Podia também haver equites, que eram cavaleiros da classe patrícia. Com as tropas a postos, Cincinnatus parte para o Monte Álgidos e, chegando lá, sinaliza a sua chegada a Minúcios com uma flecha luminosa. Então, fortifica a área em volta dos Aequios e, mesmo ao cair da noite, avança contra as tropas inimigas. Ao começarem a luta, amplamente em desvantagem numérica, as tropas sob o comando de Cincinnatus realizam uma estratégia onde envelopam o inimigo pela frente e pelos lados, reforçada ainda pela retaguarda pelas tropas de Minúcios, que também atacaram. O que fez que os Aeques e Bolsi se rendessem em poucos minutos, apesar da superioridade numérica. Cincinnatus garante que as tropas rendidas, com exceção de seus líderes, retornem para casa, obrigando-os a passar sob 2 jugos, o que faziam que se abaixassem em reverência aos romanos. Os espólios são majoritariamente entregues e divididos para as tropas sob o comando de Cincinnatus, enquanto Minúcios é destituído de seu cargo de cônsule pela tamanha incompetência e inaptidão demonstrada nas operações militares. Cincinnatus retorna a Roma e é agraciado com um triunfo, ao qual Croelius Gracchus, líder aéquio, é exibido à frente da procissão triunfal. Ao fim da festividade, Cincinnatus entrega seu cargo, sem exigências, sem apresentar leis para benefício próprio e sem se apropriar de algo do Estado, ao qual retorna à sua fazenda, solucionando o problema com os Aéquios em apenas 15 dias. E esta é a grande lição que o herói nos apresenta, pois poderia ter o poder absoluto pelo restante dos 6 meses, e não o fez. Em 439 a.C., Minúcios foi apontado como responsável pela obtenção e gerenciamento de grãos de Roma, pois uma terrível fome abatia-se sobre a cidade. Na gestão das provisões, ele se saiu melhor que nas operações militares, porém, novamente meteu-se em uma enrascada ao qual não podia resolver sozinho. O plebeu, Spurius Maelius, além de comprar todo o grão disponível das regiões ao redor de Roma, implantou uma rede de distribuição de alimentos a preços baixos e até doando para os plebeus de Roma. Mas toda essa benevolência tinha um objetivo. Minúcius descobriu em suas investigações que esta bondade tinha como finalidade angariar apoio popular para um golpe ao qual Spurius vinha organizando com figuras chaves da República Romana, para se restabelecer a monarquia. Devido às proporções ao qual tomou, e com as fatais consequências que poderiam resultar desta conspiração, Minúcius informa o Senado, e este, em sua sabedoria, decide novamente chamar o velho Cincinnatus como ditador. Cincinnatus manda que seu mestre de cavalaria peça para Spurius Maelius se apresentar para prestar informações. Maelius se recusa, e então Cincinnatus, na altura de seus 80 anos, poucas palavras e pouca paciência, manda acabar com a vida de Maelius, medida que, após cumprida, sanou imediatamente a ameaça. E novamente Cincinnatus entrega o cargo e retorna para sua fazenda, onde pouco tempo depois vem a falecer. Lucius Quintius Cincinnatus serviu de exemplo para muitas gerações que vieram depois dele, ao qual pode ter refletido em boa parte do sucesso de Roma a tornar-se um grande império. Sua conduta exemplar
inspirou admiração e respeito, tornando uma figura reverenciada na história romana. Ah, e só mais um detalhe. Perceberam que os romanos, nas figuras deste vídeo, usavam barba? Assim como o próprio Cincinnatus? Pois é, a moda de não utilizar barba ou bigode, ou qualquer pelo facial, passa a fazer parte da tradição romana após Scipio Africanus, que barbeava-se todos os dias, dizendo que era um costume bárbaro deixá-los crescidos, ou seja, mais ou menos cerca de 200 a.C. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Marcel Guazelli e nos vemos no próximo capítulo do Grande Almanaque de História. Aproveite para curtir este vídeo, o que melhora nossa visibilidade para que novos amigos descubram nosso trabalho. Se inscreva gratuitamente para que você seja avisado quando novas histórias como esta sejam publicadas. Até o próximo vídeo no Grande Almanaque de História.